E aí, galera, vamos lá para a nossa segunda parte da resolução, né, das questões. Então segura aí, ó. Um rio tem largura de 600 metros e admite-se constante a velocidade da correnteza, que é de 5 metros por segundo. Um barco a motor, tendo velocidade constante de 4 metros por segundo, em relação à água, atravessa o rio, apontando sua proa sempre perpendicularmente à margem oposta. Nessas condições, o barco chegará ao outro lado a certa distância de rio abaixo. A distância de vale. Então, galera, olha só, essa situação é uma situação bem interessante, porque aqui a gente tem uma composição de movimento. Vamos fazer uma ilustração. Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho uma margem. Tenho outra margem. O que acontece? A distância entre essas margens aqui foi dita no enunciado como sendo de 600 metros. Eu vou ter um barquinho aqui, ó. Vou fazer assim meu barquinho, né? Só a minha ilustração. Que está apontando, né, para outra margem aqui. Então tem uma certa velocidade. Ele está perpendicularmente a essa margem, apontando opostamente para outra. Então é como se ele quisesse ir para esse ponto A aqui. Porém, devido à velocidade da correnteza, ele acaba sendo arrastado para um ponto B. Ou seja, galera, ele é deslocado uma distância D, que é disso que ele está falando. Aí o que a gente tem que pensar é o seguinte: quem é responsável por causar esse deslocamento em relação à margem aqui, do ponto A ao ponto B? Logo, né, a gente percebe que é a velocidade da correnteza, ela é responsável por isso. Então, quer dizer, essa distância D, ela é a velocidade da correnteza vezes o tempo de travessia. Ou seja, por quanto tempo ele ficou fazendo esse movimento. A velocidade da correnteza a gente conhece, é 5. Então, quer dizer, essa distância D vai ser 5 metros por segundo vezes o tempo de travessia. A questão aqui é, mas o quanto vale esse tempo de travessia? Para resolver essa situação, a gente tem que lembrar o seguinte: pelo princípio da independência dos movimentos, o tempo que o barco gasta percorrendo de uma margem a outra graças à sua velocidade do motor é o mesmo tempo em que o barco desloca do ponto A para o ponto B devido à velocidade da correnteza, porque os movimentos são independentes. Perfeito? Então, sendo assim, vamos lá. A velocidade do barco faz com que ele faça um deslocamento, que no caso é o comprimento do rio, num certo intervalo de tempo, que é... comprimento não, né? A largura do rio, num certo intervalo de tempo que a gente fala que é o tempo de travessia. Com isso, a gente consegue descobrir que o tempo de travessia nada mais é menos do que você pegar a largura do rio e dividir pela velocidade do barco. Então, substituindo os valores, o tempo de travessia vai ser, pessoal, 600 dividido por 4. 600 dividido por 4, eu tenho 150 segundos de travessia. Então, eu descobri qual é o tempo. Dessa maneira, eu posso, então, resolver o meu problema. Vamos resolver? Então, olha lá. A distância de travessia vai ser a velocidade... A distância de travessia não. A distância percorrida na margem vai ser a velocidade da correnteza vezes 150 segundos. Ou seja, a distância percorrida vai ser aqui de 750 metros. Então, galera, tá aí a resposta feita, né? O exercício resolvido, né? Temos aí a resposta sendo a letra A. Show de bola? Com isso feito, vamos passar para o último exercício que a gente tem que fazer, né? De composição de movimento. Então, agora esse exercíciozinho aqui, ele está dizendo o seguinte, olha que exercício bacana. Descendo um rio em sua canoa, sem remar, 2 pescadores levam 300 segundos para atingir o seu ponto de pesca, na mesma margem do rio, em uma trajetória retilínea. Vamos fazer o seguinte, vamos ilustrar. Vamos lá. Primeira coisa, vamos desenhar. Ó, eu tenho o rio, né? E aí eu tenho aqui um barco com 2 pescadores, né? Não vou desenhar os pescadores, mas o barquinho está aqui, tá? Aí olha só, a ideia é o seguinte, eles estão saindo, vamos supor aqui, dessa referência que é o ponto A, e eles vão chegar na região de pesca, que eles estão acostumados sempre a pescar,
na região B aqui, ó. Então aqui é a região B. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte: somente com a velocidade da correnteza, ou seja, os motores do barco desligados, não está remando, não está acontecendo nada em relação ao barco, somente a correnteza o arrastando, esses indivíduos aqui eles conseguem fazer esse movimento de A para B. Então o tempo 1 é de 300 segundos. Ou seja, eles fazem 300 segundos somente com a velocidade da correnteza. Olha que coisa legal. Aí a segunda situação, né? A segunda situação é a seguinte, ó. Eu peguei o mesmo barquinho, tô saindo daqui, só que aí os pescadores resolveram remar. Assim, não vamos só esperar a correnteza levar, não. Vamos remar, porque, ó, hoje parece que tá para peixe, hein? Então o que vai acontecer? Esse barco vai possuir uma velocidade. Velocidade do barco, e é uma velocidade dada no exercício que é 2 metros por segundo. Ok? Tá, lá, partindo da mesma posição e remando, sendo a velocidade da canoa em relação ao rio igual a 2 metros por segundo. Eles atingem o seu ponto de pesca em 100 segundos. Então quer dizer o quê? O tempo 2 que eles gastaram foi de 100 segundos. Só que dessa vez, o quê? Eu tenho a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Isso quer dizer que eu tenho uma velocidade do barco em relação à margem aqui, como se fosse uma velocidade resultante. Tá? Uma velocidade resultante ali, uma soma de velocidades. Então tá tendo essas duas situações. O que eu quero me perguntar é, a partir dessas informações, a velocidade da correnteza do rio qual que é a velocidade da correnteza? Essa que é a ideia, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, né? Vou pegar aqui minha canetinha vermelha, ó. Sair do ponto A e ir para o ponto B significa que ele está realizando um certo deslocamento D. Não importa se é só com a correnteza ou remando e com a ajuda da correnteza, eles vão percorrer a distância D. Ou seja, a distância D vai ser percorrida na primeira situação com a velocidade da correnteza vezes o tempo 1. E a distância D vai ser percorrida na segunda situação com a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. E isso vezes o tempo 2. Ou seja, essa distância D está sendo percorrida de duas formas diferentes. Uma só com a correnteza e outra com a correnteza mais a velocidade do barco. Então eu vou perceber o seguinte, é a mesma distância, então quer dizer que eu posso igualar. Ou seja, a velocidade da correnteza vezes o tempo 1 vai ser igual à velocidade do barco mais a velocidade da correnteza vezes o tempo 2. Agora eu vou substituir o que eu conheço, né? Quais são as informações que eu conheço? Ó, a velocidade da correnteza eu quero descobrir. Então vamos lá. Velocidade da correnteza vezes o T é 300. Isso vai ser igual. A velocidade do barco é 2, mais a velocidade da correnteza que eu quero descobrir, vezes o tempo que é 100. Olha só que coisa bacana. Eu posso cortar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui, porque está multiplicando nos dois lados, né? E aí eu vou ter o quê? 3 vezes a velocidade da correnteza é igual a 2 mais a velocidade da correnteza. E aí eu posso passar essa velocidade da correnteza para o lado esquerdo aqui, vai ficar 3 vezes a velocidade da correnteza menos a velocidade da correnteza é igual a 2. Ou seja, 2 vezes a velocidade da correnteza é igual a 2. A velocidade da correnteza, então, tem que valer 1 metro por segundo. Tá aí resolvido o nosso exercício. Então, galera, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham entendido, se saído bem nesse exercício. Qualquer dúvida, comenta aí, né? E vamos nos acompanhando, me acompanha aí para a gente poder ver, fazer mais vídeos e resolver mais exercícios de física aí, garotada. Até mais.